Torcedor vascaíno, o clima é de pura tensão e não dá mais para fingir que está tudo sob controle, porque a realidade do Vasco da Gama em 2026 é pesada, incômoda e começa a ligar um sinal de alerta muito sério logo no início da temporada. A paciência da arquibancada está no limite, o ambiente em São Januário é de cobrança constante e o nome de Fernando Diniz aparece cada vez mais pressionado, não por birra, não por perseguição, mas porque dentro de campo o time simplesmente não responde. O Vasco precisa mudar urgentemente o rumo dessa história, porque do jeito que está caminhando, a ameaça de uma nova ida para a segunda divisão deixa de ser exagero e passa a ser um risco real, concreto e assustador para qualquer vascaíno que acompanha o dia a dia do clube. A situação no Campeonato Carioca é simbólica e, ao mesmo tempo, humilhante para um clube do tamanho do Vasco. Existe, sim, a possibilidade real de o time sequer alcançar a fase final da competição estadual, algo que por si só já escancara o momento delicado vivido pelo Cruz-Maltino. O cenário é tão absurdo que o Vasco chega à última rodada precisando vencer um clássico direto para garantir vaga, flertando com a chance de disputar um quadrangular final apenas para escapar de um vexame ainda maior. É um retrato fiel de um time que perdeu competitividade, identidade, principalmente, confiança, tanto dentro de campo quanto fora dele. Quando a gente olha para os números da temporada até aqui, o retrato fica ainda mais preocupante. O Vasco disputou 6 partidas em 2026, sendo uma pelo Campeonato Brasileiro e 5 pelo Campeonato Carioca, e o desempenho não empolga em absolutamente nada. A estreia até trouxe um sopro de esperança, com vitória em São Januário diante do Maricá, em um jogo movimentado, com destaque individual e gols, mas bastou o nível de exigência subir um pouco para os problemas aparecerem de forma escancarada. O empate contra o Novo Iguaçu já ligou um alerta, mas foi a atuação no clássico seguinte que jogou um balde de água fria no torcedor. O confronto no Maracanã foi daqueles jogos difíceis de digerir, não apenas pelo resultado, mas pela forma. O Vasco foi dominado do início ao fim, engolido, sem reação, sem alma e sem qualquer tipo de organização. E o mais duro é entender que aquele resultado não passou por uma atuação brilhante do adversário, mas sim por um desempenho muito abaixo do aceitável por parte do Vasco. A equipe simplesmente não competiu, não disputou, não mostrou força, e isso pesa demais quando se analisa o trabalho do treinador e a postura do elenco. Na sequência, o Vasco até conseguiu vencer o Boa Vista, um adversário tecnicamente inferior, com um placar confortável, mas novamente sem encantar. Foi aquele tipo de vitória que não convence, que não constrói confiança, que não deixa o torcedor tranquilo. E logo depois veio mais um tropeço doloroso, dessa vez diante do Mirassol, em uma derrota que expôs fragilidades defensivas, erros de posicionamento e uma falta de equilíbrio gritante entre ataque e defesa. O empate sem gols contra o Madureira, em São Januário, talvez tenha sido ponto de ruptura emocional para grande parte da torcida. Independentemente de bolas na trave, de pênaltis perdidos ou de estatísticas frias, existe algo que não pode ser normalizado. O Vasco da Gama não pode enfrentar o Madureira dentro de casa e sair de campo sem vitória. Isso não é soberba, não é desrespeito ao adversário, é história, camisa e obrigação esportiva. O que se viu foi um time desorganizado, confuso, que até tentou em alguns momentos, mas terminou o jogo completamente perdido em campo, com uma escalação final que beirou o improviso absoluto e deixou mais dúvidas do que respostas. As escolhas feitas ao longo da partida chamaram atenção de forma negativa. O Vasco terminou o jogo sem lateral esquerdo, com jogadores fora de posição, uma linha defensiva improvisada e um acúmulo exagerado de atletas ofensivos sem qualquer tipo de coordenação. Foi um amontoado de intenções, sem estrutura, sem equilíbrio e sem clareza de função. Esse tipo de leitura errada durante o jogo pesa demais na avaliação do treinador, porque passa a sensação de desespero, de falta de convicção e de ausência de um plano claro. Não é à toa que Fernando Diniz saiu de campo vaiado. O futebol apresentado pelo Vasco até aqui é ruim, inconsistente, em muitos momentos, irritante de assistir. E quando se olha o recorte mais amplo, os números recentes são ainda mais duros. Nos últimos 18 jogos, o aproveitamento é muito baixo, com poucas vitórias, muitas derrotas, muitos gols sofridos e uma equipe que parece sempre vulnerável, mesmo contra adversários tecnicamente inferiores. Não há estatística que sustente o trabalho nesse momento,
e isso alimenta ainda mais a pressão externa. Ao mesmo tempo, existe um dilema interno que torna a situação mais complexa. Fernando Diniz não é um treinador isolado dentro do elenco. Ele teve influência direta na chegada de vários jogadores, construiu relações pessoais fortes e exerce um papel de liderança que vai além do campo. Uma demissão agora poderia gerar desgaste interno, ruído no vestiário e instabilidade ainda maior em um clube que já convive com turbulências frequentes. Por isso, a diretoria sinaliza que a ideia é segurar o treinador, pelo menos neste primeiro momento da temporada. Mesmo assim, o jogo seguinte ganha contornos de decisão antecipada. O confronto pelo Campeonato Brasileiro, logo na segunda rodada, passa a ser encarado como um divisor de águas. Um novo tropeço, especialmente em casa, pode tornar a situação insustentável, independentemente de planejamento ou discurso de continuidade. O Vasco tem elenco, tem peças interessantes, tem investimento, mas o desempenho coletivo simplesmente não acompanha esse potencial, e isso recai diretamente sobre o comando técnico. Na entrevista após o empate mais recente, Fernando Diniz reconheceu a insatisfação da torcida, admitiu que o time precisava produzir mais e vencer, e assumiu que a vaia foi merecida. Falou sobre chances criadas, bolas na trave e volume ofensivo, mas deixou claro que nada disso é suficiente quando o resultado não vem. As palavras foram corretas, o tom foi sereno, mas o problema é que o discurso já não consegue mais mascarar o que acontece dentro de campo, e a torcida quer resposta em forma de futebol, não apenas em explicações. Outro ponto que começa a gerar questionamentos é o relacionamento interno. Episódios de cobranças mais ríspidas, reações exaltadas à beira do campo e exposição de jogadores levantam dúvidas sobre o ambiente no vestiário. Existe a pergunta inevitável: o elenco ainda compra a ideia do treinador ou começa a dar sinais de desgaste? Diniz foi questionado sobre isso e defendeu sua postura, afirmando que a cobrança faz parte do processo, que existe entrega, diálogo e proximidade com os atletas, mas reconheceu que poderia ter agido de forma diferente em situações específicas. Enquanto a pressão aumenta, pelo menos uma notícia positiva surge no horizonte, trazendo um pouco de alívio para um cenário tão carregado. O Vasco encaminhou a chegada de mais um reforço para a temporada, um lateral esquerdo que chega para disputar posição e elevar o nível do elenco. A negociação foi concluída por empréstimo, com valores envolvidos e opção de compra, mostrando que o clube segue ativo no mercado e tenta corrigir carências claras do grupo. A expectativa agora é que o jogador se apresente, realize os exames médicos e fique à disposição o quanto antes, em um momento em que o Vasco precisa desesperadamente de soluções dentro de campo. A chegada desse reforço surge como um respiro em meio ao caos, porque o Vasco da Gama vinha convivendo com problemas evidentes no setor esquerdo do campo, tanto defensivamente quanto na construção ofensiva. A lateral vinha sendo alvo constante de críticas, com atuações irregulares, falhas de posicionamento e pouca profundidade no apoio ao ataque. Diante desse cenário, a diretoria se movimentou e conseguiu fechar a contratação de um jogador que já estava no radar de outros clubes e que optou pelo projeto vascaíno, mesmo em um momento conturbado. Isso, por si só, mostra que ainda existe força de convencimento e peso na camisa do Vasco, algo que não pode ser ignorado. O acordo prevê um empréstimo de 1 ano, com valores expressivos envolvidos, o que demonstra que o clube aposta de forma concreta nesse reforço. O investimento financeiro é significativo para os padrões atuais do futebol brasileiro e reforça a ideia de que não se trata apenas de uma contratação para compor elenco, mas sim de alguém que chega para disputar posição imediatamente. Além disso, o contrato conta com cláusula de opção de compra ao fim do período, o que indica que, se o desempenho corresponder, o Vasco poderá transformar o empréstimo em aquisição definitiva, pensando também no médio prazo. A expectativa em torno dessa chegada é grande, principalmente porque o momento do time exige respostas rápidas. O Vasco não pode se dar ao luxo de esperar meses para ver resultado, ainda mais com a temporada apenas começando e já carregada de pressão. Cada jogo passa a ter peso de decisão, cada tropeço amplia a crise e cada vitória vira obrigação mínima. Nesse contexto, qualquer reforço precisa chegar pronto para jogar, física e mentalmente preparado para lidar com cobrança intensa e ambiente pesado.
Fernando Diniz, ao comentar sobre a possível chegada do lateral, adotou um discurso equilibrado, destacando a importância de ter jogadores de qualidade no elenco e reforçando que a disputa por posição tende a elevar o nível interno. O treinador deixou claro que ninguém tem vaga garantida e que jogará quem estiver melhor, o que, na teoria, soa correto e até necessário. O problema é que, na prática, o Vasco ainda não conseguiu traduzir essa competitividade interna em desempenho coletivo dentro de campo, e isso segue sendo o maior desafio. O que mais incomoda o torcedor não é apenas o resultado ruim, mas a sensação de que o time não evolui. Jogo após jogo, os mesmos erros se repetem, seja na saída de bola, na recomposição defensiva ou na falta de criatividade no último terço do campo. O Vasco até finaliza, até chega perto do gol em alguns momentos, mas falta contundência, falta organização e, principalmente, falta confiança. O empate sem gols em casa contra um adversário modesto escancarou tudo isso de forma cruel. O Campeonato Brasileiro, por sua vez, não perdoa. Diferentemente do estadual, onde ainda existe margem para recuperação, a competição nacional cobra regularidade desde o início. Um início ruim pode comprometer toda a campanha, gerar desespero precoce e empurrar o time para uma luta indesejada na parte de baixo da tabela. O próximo compromisso ganha contornos dramáticos justamente por isso. Não se trata apenas de somar pontos, mas de dar uma resposta emocional ao torcedor e ao próprio elenco. Dentro do clube, o discurso ainda é de apoio ao treinador, mas esse respaldo tem prazo de validade. No futebol, especialmente em um clube da dimensão do Vasco, resultados falam mais alto do que planejamento. Se o desempenho continuar ruim, se o time seguir sem padrão e se os números permanecerem negativos, a pressão externa inevitavelmente vai se transformar em decisão interna. A diretoria sabe disso e caminha sobre uma linha muito fina entre bancar um projeto e reagir à crise. O vestiário também passa a ser um fator decisivo nesse momento. A forma como os jogadores reagem em campo, a linguagem corporal, a entrega nas divididas e a postura nos momentos adversos dizem muito sobre o ambiente interno. Quando um time parece desconectado, desorganizado e emocionalmente instável, o sinal de alerta se acende automaticamente. E o Vasco, hoje, transmite exatamente essa sensação em vários momentos das partidas. Fernando Diniz defende seu método, fala em cobrança amorosa, em proximidade com os atletas e em um trabalho baseado em relação humana. Ele acredita que isso potencializa o jogador e melhora o desempenho coletivo. O problema é que, quando os resultados não aparecem, esse discurso começa a perder força, principalmente diante de um torcedor cansado de promessas, discursos bonitos e projetos que não se sustentam dentro de campo. A torcida quer ver o Vasco competitivo, intenso e vencedor, independentemente da filosofia adotada. O histórico recente pesa, e pesa muito. O Vasco vem de temporadas traumáticas, com lutas contra o rebaixamento, quedas dolorosas e reconstruções que nunca se completam. Cada novo tropeço reabre feridas antigas e aumenta o medo de repetir erros do passado. Por isso, o clima é de urgência. Não há mais espaço para testes excessivos, improvisações constantes ou apostas que não entregam resultado imediato. A chegada do novo lateral, portanto, simboliza mais do que uma simples contratação. Ela representa uma tentativa de reação, um movimento para mostrar que o clube está atento às carências e disposto a agir. Mas ninguém dentro do Vasco é ingênuo a ponto de acreditar que um único reforço vai resolver todos os problemas. A melhora precisa ser coletiva, estrutural e imediata, começando pela organização tática e pela postura dentro de campo. Enquanto isso, a torcida observa, cobra e sofre. São Januário segue sendo palco de tensão, de vaias, de aplausos pontuais e de uma expectativa que muda a cada rodada. O Vasco vive um momento decisivo logo no início da temporada, algo que ninguém gostaria, mas que é a realidade atual. O próximo jogo carrega um peso enorme, não apenas pelos pontos em disputa, mas pelo que pode representar em termos de confiança, continuidade de trabalho e direção para o restante do ano. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar!
Nos bastidores do futebol brasileiro, um burburinho ganhou força nas últimas horas e já movimenta dirigentes, empresários e torcedores atentos ao mercado. A informação que circula de forma insistente aponta para uma reviravolta histórica em São Januário. A Crefisa estaria se preparando para assumir o controle do Vasco, em uma operação de impacto que mudaria completamente o rumo administrativo e financeiro do clube. Nada foi confirmado oficialmente, mas fontes próximas às negociações garantem que conversas existem e que não são superficiais. O ponto que mais chama atenção nessa possível transação é o papel reservado a Leila, nome forte do empresariado esportivo nacional. A especulação indica que ela seria a administradora do projeto, comandando a gestão com mão firme e visão empresarial, algo que já se tornou sua marca registrada no futebol. A ideia, segundo comentários de bastidores, seria implantar um modelo mais agressivo de governança, com foco em equilíbrio financeiro, valorização da marca e retorno esportivo sustentável. Dentro do Vasco, o assunto divide opiniões. Há quem veja a possível entrada da Crefisa como a chance definitiva de estabilidade, investimento e profissionalização, encerrando um longo período de incertezas. Outros, mais cautelosos, temem a perda de identidade e questionam até que ponto decisões estratégicas ficariam alinhadas com a tradição do clube. Ainda assim, o simples fato de um grupo econômico desse porte demonstrar interesse já é tratado como sinal de valorização institucional. No mercado, o rumor é levado a sério. Agentes, intermediários e patrocinadores observam com atenção, imaginando como uma gestão centralizada e capitalizada poderia reposicionar o Vasco no cenário nacional. O nome de Leila, por si só, adiciona peso à conversa e aumenta a credibilidade da especulação, mesmo sem anúncios formais. Enquanto o silêncio oficial permanece, a sensação é de que algo relevante está sendo costurado longe dos holofotes. Se a verdade por trás do rumor se confirmar, o futebol brasileiro pode estar prestes a assistir a mais um capítulo marcante de sua constante transformação fora das quatro linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.